Boa noite, meu nome é Elvis Oliveira. Eu vou apresentar o meu paper hoje sobre a cultura dos países que falam a língua inglesa, a formação e expansão da língua inglesa e sua cultura pelo mundo, do antigo ao moderno. O tutor é o Silvanei Vieira da Silva. Bom, um breve resumo para que todos tenham um entendimento do que será discutido ao longo do caminho. Vai ser a formação da língua inglesa, sua evolução no espaço-tempo, bem como se caracteriza atualmente, é parte integrante e intrínseca de quem pretende estudar e aprender inglês e tê-lo como segunda língua, formada a partir de dialetos antigos. A sua língua e sua cultura evoluíram bastante com a mudança ao longo dos séculos, dos vikings aos saxônicos, tendo sua principal força e expansão da língua inglesa pelo mundo com os ingleses e americanos através da força militar e influência econômica de conquista de territórios e povos formando colônias e levando o inglês a vários povos do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, tenha-se elevado a importância do inglês pelo fato de o dólar americano ser a moeda de troca internacional e bem como o idioma segue naturalmente como idioma internacional de interesse econômico. Sendo assim, a cultura inglesa está disseminada pelo mundo, aglutinando-se com a cultura dos países que recebem, de algum modo, temos então a língua inglesa com o idioma de maior diversidade cultural no mundo. Bem, a origem antiga. A gente começa lá pelas primeiras menções em inglês, que é lá no Old English, a partir do século V ou século XI. Esse Old English nada mais nada menos que foi a formação dos povos nativos da época com os invasores anglo-saxões. Então aí se tem os primeiros relatos sobre a língua inglesa, e um dos temas bem abrangentes sobre essa questão é a história de Ben-Hur. Ben-Hur é uma das histórias que nos traz a essa origem antiga, uma das primeiras histórias que traz relato a essa língua primitiva do inglês. Logo após, então, veio o Middle English. Tem a diferença na linguagem entre o Old English e o Middle English é a questão dentro dos campos da cinética e da analítica. E também esse inglês, o Middle English, perdurou até o século XI, mais ou menos, ao século XVI. Do século XI ao século XVI, o que marcou e consolidou esse idioma dessa época, essa fase do Middle English, foi a questão da forte presença dos franceses na época e os vikings. Logo após, então, temos o Modern English, que começou a partir do século XVI e se expandiu graças às colônias inglesas. A criação do sistema postal nacional e o inglês para documentos do governo da nobreza foram essenciais para a expansão do inglês como conhecemos hoje. Pois então, aqui nessa primeira parte a gente vê a origem da língua antiga, a origem antiga do inglês, a forma de qual ele se expandiu e nada mais nada menos do que como sofre as suas variações através das conquistas, através das colonizações, né? Quando chega em novos territórios, encontra povos e ali então empregam sua linguagem e há uma miscigenação com as culturas ali já existente. O, o inglês é uma língua nativa de 12 países: Austrália, Bahamas, Canadá, Estados Unidos,
Granada, Guiana, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Nova Zelândia e Trinidad. Para os brasileiros, é a língua mais importante, depois do português, onde há muita influência nas nossas palavras do dia a dia. O inglês é muito mais forte, é muito mais influente nas nossas conversas diárias, por questões tecnológicas, por questões culturais mesmo, questões de filmes, uma palavrinha nova num filme, um aparelho novo, algo relacionado à tecnologia. O brasileiro, muitas vezes, por não ter uma criação para aquele produto ou para aquela forma, acaba buscando no inglês e deixando por assim mesmo a utilização desse recurso. Também a cultura mais importante que influencia o Brasil é a cultura americana, onde a cultura americana traz muitos traços fortes, tem muitos traços fortes na nossa cultura, de alguma forma, ela acaba se formando bem presente no nosso dia a dia. Estados Unidos, Inglaterra e Canadá são esses três países onde tem a maior abrangência do inglês, e esses três culturalmente influenciam o Brasil de forma bem específica. Os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, a economia mundial baseada na língua inglesa e sua moeda desde após Segunda Guerra. Assim tem o poder da influência cultural forte. Pois bem, após a Segunda Guerra, com o forte armamento dos Estados Unidos, a ajuda dos Estados Unidos e da Inglaterra para a queda do nazismo, então os Estados Unidos se sobrepôs e onde tem a sua moeda fortemente encontrada pelo mundo todo nas questões de negócios e economia. O poderio econômico militar dos países de língua inglesa faz ser a língua que mais influencia no mundo em todos os aspectos de hoje em dia. Por questões de lá atrás, pós Segunda Guerra Mundial, essa influência dos Estados Unidos e da Inglaterra na ajuda da queda do nazismo. E você sabia que a aprendizagem de uma língua estrangeira não está somente relacionada ao ensino de regras gramaticais? Pois bem, o vocabulário, e sim, gramaticais, pronúncias e vocabulário, e sim aos aspectos culturais. Pois é, saber uma língua envolve um monte de aspectos e os culturais são os mais importantes. Ao aprendermos ou estudarmos a língua inglesa, estamos também absorvendo parte da cultura do país de origem, mas também, ao mesmo tempo, a cultura raiz inglesa é modificada, como bem mas tem seu grau de modificação pela cultura da nova sociedade, o indivíduo que passa a praticar. É toda essa questão que a gente já tinha visto antes do inglês lá na sua essência, lá no seu início, onde teve bastante traços anglo-saxões. Depois, com o tempo, toda essa questão das guerras entre Inglaterra e França, até então que a Inglaterra começou a dominar outros povos, saiu da Europa e começou a atracar nas Américas. E essa cultura que eles trouxeram foi se modificando ao longo do tempo, sendo agregada já nas culturas ali enraizadas. E, no entanto, podemos observar que o idioma inglês é um dos mais falados, se não o mais no mundo, parte pelas necessidades dos demais povos do mundo em ter inglês como segunda língua para lograr benefícios comerciais, políticos, sociais, e parte de uma dúzia de o inglês como língua nativa, vista a formação da língua ter três períodos distintos
na história da humanidade, a qual qualificou muito a cultura do povo que falava o inglês. Ao longo da história humana moderna, vista sua formação e derivados de dialetos antigos. Percebemos também que o inglês foi se modificando ao longo do espaço-tempo, tanto pelas relações de colonização e disseminação pelo mundo, quanto por também aglutinar pela mistura das culturas envolvidas no processo. Isso só tem uma interpretação. O inglês é a língua mais falada, tendo uma cultura de mais diversificadas, sendo bem nítido no caso da cultura australiana, mais para o lado asiático, porém fala o inglês como língua nativa.